Sobre a chegada dos jovens no mercado de trabalho, qual a sua avaliação, como eles estão saindo das universidades? Eles estão chegando bem preparados? Olha, Lucas, eu costumo dizer que conhecimento hoje é commodity. Não porque estão nas universidades, definitivamente não é só lá que estão. Do ponto de vista de, não porque está, né? Estou falando de conhecimento. Não porque o conhecimento está nas universidades, não acho que está nas universidades, mas ele é commodity. Hoje você dá um Google, você pode acessar qualquer informação. Você pode fazer os melhores cursos nas melhores universidades do mundo via internet, online, de graça. Então, o que eu acho que hoje a gente está precisando é um pouco mais de profundidade. Porque com tanto conhecimento hoje é uma abundância que é muito difícil, inclusive, você triar. Então, talvez este seja o maior papel das universidades mesmo, é fazer um direcionamento e uma provocação, um estímulo para que aquelas pessoas vão buscar o seu conhecimento. Do ponto de vista dos jovens, eu acho que o grande problema é, de fato, que com esse mar de conhecimento termina sendo uma superficialidade muito grande. Tudo bem, você sabe um monte de coisa, mas um pouquinho. Em algumas situações está muito bom, em outras não, né? Especialmente quando você precisa de um aprofundamento, quando você precisa de uma especialidade. Então, acho que tem que ter um equilíbrio nessas questões. Mas, mais do que nunca, eu acredito no protagonismo. Eu acho que depende muito mais deste jovem que está nas universidades. Vejo jovens que saem altamente preparados, jovens que saem muito mal preparados. Hoje o jovem busca o mundo. Então, quais são os melhores perfis que normalmente a gente procura nos trainees? Não necessariamente mais as melhores notas. Antes era assim, antes a gente queria tais universidades e as melhores notas naquelas universidades. Cada vez mais a gente busca perfis mais holísticos, mais completos. Então, por exemplo, se valoriza imensamente o jovem que tem uma experiência fora do Brasil, o jovem que tem algum tipo de atividade social, que demonstra engajamento, o jovem que tem algum tipo de experiência nessas empresas escola. Então, assim, coisas que demonstram engajamento, interesse, desenvoltura, e é incrível. A gente fala com meninos de 22, 23 anos e a quantidade de coisa que eles já fizeram é impressionante, porque hoje é tudo muito rápido, tudo muito tudo muito à mão. Inclusive, pessoas de um nível mais alto e que teriam acesso, mas pessoas também de um poder aquisitivo mais baixo, mas que bolsas, alguns programas têm permitido. E quando a busca e o interesse da pessoa efetivamente existe, então eu acho que isso é o maior combustão, né? Combustível, o maior combustível. Dentro das empresas também, principalmente empresas de grande porte, pode acontecer de haver uma diferença de idade entre os profissionais mais jovens e os mais experientes, né, os mais velhos. Como as empresas podem trabalhar nesse sentido, de integrar todo mundo, resolver conflitos, como as empresas podem fazer isso? No meu ponto de vista, eu acho que as pessoas se unem pelo propósito. E por isso mesmo, elas também precisam ser atraídas para as organizações pelo propósito. Tem se falado muito de propósito. Recentemente até ouvi uma colocação que eu achei ótima. Eu acho que a gente está vivendo, em alguns momentos, termina se vivendo até uma propositite, porque todo mundo parece que precisa de um propósito para qualquer coisa. Não, sem exageros, mas eu acho que as pessoas se unem pelo propósito. E no caso de diferença de gerações, não acho que seja diferente. O que é exatamente que aquela empresa quer? O que é que aquele trabalho que você está executando se propõe? O que é que você quer? Que nível de contribuição você quer ter ali? Eu entendo que quando as pessoas se unem pelo propósito, independente de cor, raça, religião, idade, né? Eu acho que essas questões elas são totalmente superadas, porque as pessoas passam a ter um objetivo comum. E é muito mais fácil você trabalhar com alguém quando ele tem a pessoa tem o mesmo objetivo que você. Além disso, é o estímulo do respeito.
E aí também, de novo, não acho que é só em relação à diferença de idade, a diferença é em relação a qualquer diferença. Quando se tem um ambiente de respeito, quando se percebe que é na diferença que você cresce e que aquela pessoa que é diferente de você, seja qual for a diferença, seguramente vai ter o que agregar e vai ter uma coisa para agregar que às vezes você não tem. Então, com certeza isso se ajuda bastante em solução de qualquer conflito. Na prática, como que a gente consegue fazer essa integração? Primeiro, falando muito claramente o que é que a gente quer como empresa, qual é a nossa função, inclusive nossa função social, né? E particularmente naquele projeto, naquela área, o que é que se quer daquelas pessoas. Onde é que as pessoas querem chegar? E como elas vão chegar ali? Então, acho que com uma integração, um plano de ação, uma visão clara de onde se quer chegar e de como se vai chegar, as equipes se fortalecem bastante. Patrícia, como as empresas podem fazer para tornar o ambiente de trabalho melhor? O que vocês têm feito lá e o que pode ser feito dentro de outras empresas para ter um ambiente de trabalho mais agradável, mais produtivo? Eu vou ter que voltar um pouquinho para falar disso, porque tem uma coisa que eu insisto dentro da organização, é uma crença bastante antiga e cada vez eu só vejo ela se consolidar mais. E tem a ver com propósito. De novo, tem a ver com propósito. Você precisa atrair pessoas, buscar pessoas que querem estar na sua organização. Não tem nada errado não querer. Cada organização tem um perfil, tem uma cultura, tem um ambiente e tem uma proposta. Tem gente que se identifica com isso, tem gente que não se identifica. Quanto mais pessoas que se identifiquem com isso você trouxer, mais fácil vai ser para a organização e para a pessoa. Se você trouxer pessoas conflitadas com este propósito, com esta cultura organizacional, não só a pessoa vai sofrer, como a organização como um todo sofrerá também. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que o clima organizacional está muito relacionado às pessoas que fazem parte daquela organização. E trazer pessoas alinhadas à cultura, ao que se acredita, ao que se quer, as práticas culturais dentro da companhia, eu acho que já é a melhor receita para você ter um bom clima organizacional. De novo, não tem absolutamente nada errado você não se identificar com a prática cultural, mas é muito difícil você conviver com ela. No Magazine, por exemplo, a gente tem um traço muito forte de pessoas. Tanto que a gente tem um valor na companhia que é gente que gosta de gente. Esse valor para a gente é muito importante. Nós somos uma empresa relacional. Nós nos preocupamos com o outro, a gente quer saber como é que estão as coisas, como é que é a família, a gente aproxima, né, a gente abraça. Nós somos de uma empresa relacional. Se alguém não tiver um traço dessa natureza, lógico que pessoas têm mais, pessoas têm menos, mas assim, se ela não acreditar, se ela não valorizar isso, provavelmente ela não vai se sentir bem na organização, provavelmente ela vai criar uma dissonância ali de clima dentro daquela área. Então, eu acho que trazer pessoas alinhadas é muito importante. Mas, de fato, cultivar aquilo, ouvir os colaboradores, ter uma comunicação fluida, eu acho que é outra coisa fundamental para o clima. Porque pior do que você não concordar com alguma coisa, você não saber que ela acontece. Então, eu acho que quando as propostas são claras, você adere, por mais que você não concorde no todo, mas você entende e você adere, né? E aí eu acho que também melhora. Eu acho que prática de comunicação interna é uma questão fortíssima para clima. Trabalhar a liderança é uma coisa muito importante. Eu costumo dizer que as pessoas normalmente não saem das organizações, elas deixam seus líderes, elas nem deixam as organizações, elas deixam o líder. E muitas vezes elas nem ficam nas organizações, elas ficam pelos líderes que têm. Então, trabalhar a liderança também é uma coisa muito importante, você ter líderes engajados, líderes que sejam promotores da cultura, que de fato tenham aqueles pilares e transmitam e que pratiquem aquilo. Eu acho que também é uma coisa muito relevante e também é outra coisa que a gente desenvolve bastante dentro do Magazine. E querer
não adianta só você ouvir se você também não estiver disposto a botar em prática. Outra coisa que eu acho que a gente tem uma das justificativas para o nosso clima, eu acho que é o respeito e atenção que a gente dá às nossas pesquisas de clima. Pesquisa de clima para a gente é coisa séria. Então, quando a gente faz, primeiro, a gente de fato quer ouvir o nosso colaborador. Não é aquela coisa meio, responde aí que vai ser melhor para todo mundo. Absolutamente. A gente de fato quer ouvir. Fale a verdade. Se tem algum ponto, sua ponto é o que você traz que vai fazer com que a gente trabalhe mais direcionadamente. Então, nós de fato nos dedicamos muito à pesquisa. E uma vez que ela acontece, nós nos dedicamos muito aos dados que ela nos traz e direcionamos a ação, fazemos plano de ação, tanto um plano de ação corporativo, quando a gente entende que o problema perpassa todas as áreas, quanto um plano de ação focado em determinadas áreas, quando nitidamente o problema é localizado. Às vezes é um problema de liderança, às vezes é um problema estrutural dentro de uma loja específica, ou qualquer coisa desse tipo. Então, todas as nossas ações, elas são planejadas e são acompanhadas, exatamente para que elas aconteçam e que a gente tenha uma evolução constante, né? Tem tido resultado. Patrícia, para a gente finalizar, profissionais felizes são mais produtivos? Não tenho a menor dúvida. Coincidência ou não, os últimos anos, nós particularmente crescemos algumas posições no ranking das melhores para trabalhar e os nossos resultados também têm acompanhado uma evolução considerável. Definitivamente, para mim, não é coincidência. Muito o nível de comprometimento das pessoas, de vínculo das pessoas com qualquer coisa, quando elas querem estar, quando elas estão felizes no que elas estão fazendo, é infinitamente maior. A produtividade é infinitamente maior. A entrega, né? A vontade de superar, de ir além. Então, eu não tenho a menor dúvida de que pessoas felizes são muito mais produtivas. E mais do que tudo isso, elas além de ser muito mais, elas não só fazem muito mais, mas fazem com muito mais leveza. Então, termina que elas são mais produtivas e por isso são mais felizes por isso são mais produtivas. Então, acho que é um círculo virtuoso, não tenho a menor dúvida. Patrícia, muito obrigado. Obrigada a você, Lucas. Foi um prazer estar aqui com vocês. O No Report conversou hoje com Patrícia Pulgas, diretora executiva de gestão de pessoas do Magazine Luiza. Obrigado pela atenção e até uma próxima.